Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa blusinha? Hoje vamos fazer a parte das costas, pessoal. Ficou muito legal esse detalhe, gente. Esses dois retângulos que eu fiz na parte das costas foi porque eu não tinha mais lã vermelha. Então, eu quis aproveitar uma lãzinha mostarda que eu tinha. Assim deu para fazer a parte das costas vermelha, do jeito que o meu filho pediu, e fiz o detalhe igualzinho da parte da frente com os pontinhos arroz simples e arroz duplo. Eu achei que esse detalhe ficou super bonito, pessoal, nas costas em amarelo. Deu bastante vida para a blusa. O vídeo já estava ficando muito longo, pessoal, então eu só comecei a fazer a manga, não deu para colocar a manga terminada, mas já no próximo vídeo já coloco tudo para vocês. Mas eu já explico para vocês como que vocês vão ter que fazer a manga, para quem já vai adiantado. Assim vocês já podem ir fazendo, tá bom, pessoal? Então, gente, se vocês estão gostando dos vídeos desta blusinha, deixem o like para eu saber que vocês estão gostando. Deixem nos comentários se vocês estão entendendo. E para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, gente. Bora pro vídeo. Então, gente, olha, agora eu quero fazer um teste aqui, que eu tenho vários tipos de linhas vermelhas, mais fininhas, né? Vou colocar 10 pontinhos na agulha para ver aqui como que fica com essa agulha, porque essa agulha é muito grossa, né? Então, eu quero colocar 10 pontinhos para ver se dá certo com essa agulha grossa, se não fica muito esburacado. E também se vai ficar o mesmo tamanho daquela outra, da amostrinha que eu fiz com a outra linha. Então, deixa eu colocar aqui 10 pontinhos, 2, 4, 6, 8, 10. Vou desmanchar que eu tinha feito até mais. E vou fazer aqui a amostrinha. Então, olha, gente, nessa amarela eu tinha colocado 10, nessa vermelha eu coloquei 10. Olha a diferença que deu. Deu aqui uma diferença de 1, 2, 3 pontinhos, tá vendo? E ficou até mais ou menos, ficou razoável assim com essa agulha, não ficou tão feio. Então, pessoal, agora eu vou fazer, só para vocês verem aqui a diferença das linhas, tá bem? Vou fazer agora outra amostrinha unindo dois fios, porque esse fio é mais fininho, como vocês viram. Olha, deu uma diferença grande, né? Então, agora eu vou desmanchar e vou unir dois novelos, dois fios, para ver como que fica. Se fica na mesma espessura, porque aí eu não posso colocar a mesma quantidade de pontos, pessoal. Tem que colocar menos ou mais. Se eu fizesse com um novelo só, a amostrinha de 10, então ia colocar uns 60 pontos na agulha, não ia colocar só 50, como eu tinha colocado essa amarela. Então, vou fazer aqui uma amostrinha com dois fios, ó, dois novelinhos. Vou fazer também de 10, só para ter uma ideia, porque eu queria fazer de 2 novelos, mas essa vai ficar mais grossa, ó, já tô sentindo aqui na mão. Bem mais grossa, pessoal. Essa talvez eu tenha que colocar menos pontos na agulha. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer algumas carreirinhas e já mostro para vocês. Olha, pessoal, já fiz aqui com 2, ficou o mesmo tamanho, ó, 10 pontinhos. E esse de baixo também tem 10 pontinhos, né? Então, vai dar certo, pessoal. Vou fazer com 2, que assim vai dar certo, vai ficar o mesmo tamanho, ó. Vou fazer com a mesma quantidade de pontos, 50 pontos, vou fazer a parte das costas em vermelho. Como eu tenho pouca lã vermelha, tenho só essas aqui, eu tô pensando aqui em fazer alguma coisa na parte das costas para diminuir um pouquinho o vermelho. Então, vou fazer essa parte aqui com esse pontinho diferente e essa parte aqui de outra cor. Só essa parte aqui, tá bem? Então, eu já mostro para vocês, vou fazer até aqui, logo quando mudar o ponto, eu já mostro para vocês mudando a cor também, tá bem? E essa parte aqui de cima, vamos seguir reto aqui no decote, sem precisar fazer cava do decote, porque nas costas a gente faz reto, completamente reto, tá bem? Também não vai ter cava da manga, então a gente vai subir completamente reto. Olha, pessoal, já cheguei aqui na altura, fiz a mesma quantidade de carreiras aqui, ó. Eu nem medi, nem contei as carreiras, eu só coloquei assim em cima, olha. E já vi que já chegou aqui na altura, olha, do desenho. Então, agora eu já vou começar a fazer o desenho. Se vocês quiserem medir melhor, olha, é só colocar assim ao lado e ir puxando assim, ó. Ou senão, vocês podem contar as carreiras, também dá certo. Olha, dá certinho aqui, tá vendo? E a partir daqui, já vou começar, então, a mudar o ponto para esse ponto aqui. Então, pessoal, eu me apercebi aqui de uma coisa, olha. Esse ponto aqui,
é o arroz simples e esse é o arroz duplo. Eu fiz 20 pontos para cada um, só que vocês estão notando que um tá maior do que o outro? Esse ficou menor, mas é por causa do ponto, gente, não é pela quantidade, porque aqui eu fiz a mesma quantidade, aqui eu fiz a mesma quantidade. Então, para não parecer que foi um erro, eu vou fazer a parte das costas o contrário. Vou começar, então, fazendo desse lado, eu vou fazer o arroz duplo. E desse lado eu faço arroz simples para ficar harmônico, sabe? Senão vai parecer que o corpo tá meio torto, sabe? Vai ficar interessante, vai parecer que a gente quis fazer assim uma brincadeira. Então eu vou fazer, pessoal, agora é só mostrar para vocês aqui, trocando de cor. Como eu tinha explicado para vocês, eu tô com pouca lã vermelha, então não ia dar para fazer a parte toda das costas inteirinha vermelha. Eu já separei aqui 2 novelinhos desse tom, não é o mesmo tom daquele amarelo, é um tom mais mostarda, ó. Mas eu vou fazer dessa cor, eu acho que vai ficar interessante, gente. Só vou amarrar aqui a linha. Essa linha amarela aqui nesse tom, ela é mais grossa que essa aqui, ó. Então, vai dar certo, vai ficar também na mesma espessura dessa outra, não vai ter problema nenhum aqui. Deixo sempre um pedacinho maior assim para fazer os arremates e amarro aqui, pessoal, olha. Só colocar assim. Não precisa amarrar muito, só fazer um nozinho bem apertadinho, porque depois a gente vai arrematar essa linha, né? Fiz aqui um nozinho, olha. E agora eu vou continuar trabalhando com essa linha amarela. Então, como eu falei para vocês, desse lado eu vou fazer o ponto arroz duplo. Faço, então. Aqui na primeira carreira vai dar igual, porque as duas vão ser iguais, né? Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. São 20 pontos, né? Eu vou fazer aqui 20 pontos e já volto com vocês, que essa carreira é igual. Um meio, um tricô, um meio, um tricô. Já fiz aqui os 20 pontos. Um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô. Agora, então, vamos cortar essa linha vermelha aqui, olha. Um pouquinho maior também, porque depois a gente vai fazer aqui os arremates. Então, deixa a linha um pouquinho maior. E vou amarrar esse novelinho aqui no meio, ó. Que eu vou continuar fazendo aqui em vermelho. Vou fazer só os desenhos dos lados em amarelo. Deixo aqui também a minha linha um pouquinho maior, para depois fazer os arremates. Amarro aqui a minha linha, só dou um nozinho também, pessoal, olha. Mesmo que se soltar um pouquinho, depois a gente vai fazer os arremates. Então, não tem precisão de fazer muito apertado esse nó. Então, pessoal, aqui, olha, amarrei a minha linha, né, vermelhinha. Tá assim, ó. Aqui temos uma linha amarela, aqui amarramos a nossa linha vermelha, né? Agora, para eu continuar trabalhando com a linha vermelha, eu vou ter que fazer só aqui um torcidinho. Olha, põe a linha amarela para cá, dá uma torcidinha e faz assim, ó. Temos que fazer assim, pessoal, senão ela vai ficar com uma abertura aqui no meio. Vai ficando um buraquinho. Então, torcemos aqui a linha assim, olha. A amarelinha puxa para cá, a vermelha puxa para lá, né? Torcemos a linha e vamos continuar trabalhando com a linha vermelha, olha. Fazemos 10 pontos aqui, normalmente, olha. 5, então, já fiz 5 pontos em ponto meia, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, né? E aqui vou amarrar o outro novelo amarelo, olha. Deixo aqui um pouquinho maior. Puxo a linha pra cá. E amarro também aqui o meu novelinho amarelo para eu continuar essa parte. Olha, amarramos a nossa linha amarela aqui, né? E agora, temos que dar essa torcidinha aqui com a linha vermelha, olha. Passa a linha amarela por baixo. Passa a linha vermelha por cima, depois passa ela por baixo. Só para dar uma torcidinha, senão vai ficando buraco aqui no meio do trabalho. Então, se a gente fizer assim, não fica buraco. Pronto. Então, agora aqui também vou continuar. Um meio, um tricô, porque a primeira carreira é sempre igual.
um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Essa carreira vai ser sempre igual, né? Aqui não vou precisar amarrar nenhuma linha para separar, porque a gente já vai saber que termina aqui nessa parte amarela, é bem mais fácil, né? Só vou amarrar uma linhazinha aqui na ponta para diferenciar esse lado, que esse vai ser o lado que a gente vai mudar sempre, vai ser o ponto arroz simples desse lado aqui. Então, quando terminar ali, eu vou amarrar uma linhazinha de outra cor para a gente lembrar que desse lado a gente vai mudar o ponto sempre. Todas as carreiras a gente vai fazer o inverso do que está. E o outro lado, duas carreiras e só depois que a gente muda o ponto. Então, já vou tirar aqui, pessoal, olha, uma linhazinha daqui. Só puxar aqui um pouquinho, olha. Essas aqui já podemos tirar, né? E vamos amarrar aqui uma linhazinha só pra gente lembrar que esse é o lado que a gente vai alterar sempre. Vou pôr aqui a linhazinha. Depois a gente só tira, né, pessoal? Já vou tirar também as outras linhas que estão ali daquela outra parte. Pronto, agora então, desse lado aqui a gente vai alterar sempre, sempre, vai fazer o inverso. E do outro lado, a cada duas carreiras. Então, agora vamos ver aqui, olha, tem um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô, né? A gente vai fazer o inverso, um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meia, né? Então, vamos lá aqui, olha. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Vou fazendo até o final e já continuo com vocês ali na parte vermelha. Já estou chegando no final, pessoal, olha, fiz um tricô, um meia, um tricô, um meia. Vou trocar minha linha, né? A gente já vai saber por causa da cor, né, pessoal? Só que como eu tenho que mudar para cor vermelha, eu tenho que fazer aqui a mesma coisa que eu fiz do outro lado, pessoal, olha. Dá aqui uma torcidinha na linha, gente. Senão, fica aqui um buraco no meio, ó. Dei uma torcida na linha e passei a linha vermelha para cá, ó. Que assim não vai ficar buraquinho aqui no meio, tá vendo? Olha, vamos continuando aqui. Eu seguro a linha amarela para cá e vou continuando com a minha linha vermelha, ó. Fiz só uma torcidinha aqui no meio, ó. Vamos ver do outro lado se não tá ficando buraco. Olha, não tá ficando nenhum buraco, tá ficando impecável, gente, ó. Então, sempre fazemos assim, tá bem? Quando a gente for mudar de cor, tem que dar uma torcidinha na linha pra ficar correta aqui a cor, tá bem, gente? E não ficar buraco aqui, porque se a gente for fazendo sem dar torcida, vai ficar aqui um buraco, depois a gente tem que costurar, tá bem? Quem fizer errado, depois é só costurar, não tem problema nenhum. Então, vou continuar aqui, olha, esses 10 pontinhos. E mudo a cor de novo pro outro lado, para fazer a parte amarela. Que vai ser o ponto arroz duplo. Aqui, né? E agora eu vou trabalhar com a amarela. Então, já cheguei aqui no final, agora eu vou ter que torcer a linha vermelha com a amarela, né? Não posso pegar a linha amarela e continuar trabalhando aqui, pessoal. Olha, tem que dar uma torcida nela aqui, ó. Passa por cima da vermelha e vem pra cá com a amarela, pra não ficar buraco, tá bem? Olha, dei uma torcidinha, o vermelhinho ficou pra cá, mas torceu, ó. E agora eu vou continuar trabalhando com a amarela. Não fica buraco aqui, pessoal, olha. Então, eu vou continuar trabalhando aqui essa parte, porque essa a gente não vai alterar o ponto. Nessa, vamos seguir o ponto, porque a gente vai mudar aqui a cada duas carreiras. Desse lado é o arroz duplo. Então, só na próxima que a gente vai fazer ao contrário. Olha, pessoal, então tá ficando assim. Agora é só continuar, gente, sempre a mesma coisa, tá bem? Sabendo que desse lado a gente muda a cada carreira, a gente faz o inverso. Nesse lado, a cada duas carreiras, a gente muda fazendo o inverso. E aqui no meio, a gente vai torcendo
para poder usar a linha correta, tá bem? Eu vou fazer agora um grande pedaço até aqui em cima. Quando eu chegar aqui em cima, eu mostro pra vocês como é que a gente faz com essas linhas todas, tá bem? Com a vermelha e com a amarela. E depois essa parte aqui, vamos seguindo até em cima, do mesmo jeito que eu fiz essa parte aqui, só que não vai ter cava do decote, tá bem? Então, até já, pessoal. Então, pessoal, olha, já tô na última carreira aqui. Já fiz a medida e já tá dando certo. Então, eu tô terminando essa aqui. Só vou fazer aqui mais uma vez com vocês aqui a torcidinha da linha, olha. Terminei com a amarela aqui, né? Agora eu quero pegar a vermelha. Então, eu vou botar a amarela pra cá, puxa a vermelha pra cá e puxa a amarela pra cá, né? Assim fica aqui torcida, olha. A amarela tá pra cá, a vermelha tá pra cá. Dou uma seguradinha na amarela e vou continuar trabalhando com a vermelha, ó. E aí, depois, como eu vou fazer a mesma coisa na próxima carreira, como eu faço todas as carreiras assim, ó, não vai ficando buraco, porque a gente dá uma puxadinha, né? Faço aqui a parte em vermelho, olha. Faço aqui esses 10 pontinhos. Faço o último, vou deixar as duas caidinhas pra cá, né? Eu quero trabalhar com amarelo. Então, eu passo a vermelha pra cá, passo a amarela pra cima, né? Ó. Vou passar a amarela pra cima. E a vermelha eu puxo pra cá, ó. Então, ela fica sempre torcidinha assim, ó. Segura a vermelha aqui pra eu trabalhar com o amarelo, ó. Então, gente, nesse vídeo eu fui dando uma passada mais rápida nos pontos, porque eu já tinha explicado tudo para vocês no vídeo anterior, da parte da frente. Mas eu quis ir mostrando também para vocês verem como é que a gente cruza aqui a linha. Então, olha, gente, já chegou no tamanho certo, tá vendo, ó? Aqui onde é que a gente começou a mudar o ponto, aqui também. Cheguei já até a altura certa, ó. E agora eu vou começar a mudar, então, a cor. Vou começar a fazer vermelho e todo em ponto malha, igual aqui no meio. Então, eu vou deixar essas linhas todas por aqui. Depois a gente só corta aqui um pedacinho grande assim, olha. Dessa, depois a gente arremata. Aqui também, depois a gente arremata. E essa aqui também a gente corta, pessoal, olha. Depois a gente vai arrematar essas linhas todas. E aqui eu vou amarrar uma linha vermelha nova, para ir continuando em vermelho. Então, essa aqui a gente vai arrematar depois, essa também e essa também. E vamos, então, seguir aqui trabalhando em vermelho. Então, gente, já cortei aqui as linhas, né? Depois a gente vai arrematar elas todas. E agora eu vou amarrar aqui no começo a minha linha vermelha para eu poder continuar. Eu vou colocar aqui mesmo, olha. E faço aqui um nozinho, deixando sempre uma pontinha a mais para depois fazer o arremate. Desse tamanho já tá bom, olha. Vou fazer aqui um nozinho, como das outras vezes. E continuo trabalhando agora toda a carreira, pessoal, em ponto meia, né? Só puxar bem aqui essa linha amarelinha. Mas aí não se preocupe, porque se ficar um pouquinho larguinho, depois a gente vai arrumar tudo no final, tá bem? Vou colocar aqui pra cá. E vou fazer essa carreira normal, pessoal, olha. Seguro aqui as linhazinhas todas, fico só com a minha linha vermelha. Vou continuar normalmente toda em ponto meia. Todinha em ponto meia. Agora, a gente vai mudar para o ponto malha de novo, que é esse que tá no meio e embaixo, né? Então, continuamos toda a carreira em ponto meia, normalmente. E quando chega aqui no meio, a gente vai continuar com essa mesma linha que estou trabalhando agora, olha. Já não vou pegar mais as linhas que eu tava trocando antes, porque agora eu vou continuar trabalhando com a linha vermelha. Pode dar uma torcidinha ainda aqui. E vamos continuando aqui, pessoal, olha. Vai seguindo, tá bem? E depois, quando a gente arrematar aqui, olha.
Essa parte aqui vai ficar retinha, vai ficar tudo certinho, tá bem? Então, vamos continuando em ponto meia. Agora, até a parte do ombro. Só seguindo reto, não precisa fazer cava do decote, porque na parte das costas a gente não vai fazer cava do decote. Vamos fazendo normalmente, continuando, tá bem? Aqui também, olha, continua normalmente. Até o final, tá bem? E depois, se ficar aqui algum buraquinho, a gente pode cobrir depois com essa linha aqui, na hora que estiver arrematando, tá bem? Já mostro pra vocês como que a gente faz. Ou pode também dar uma torcidinha com a linha amarela, tá bem, gente? Então, já mudamos o ponto aqui, pessoal, pro ponto malha de novo, né? Terminamos essa carreira toda em ponto meia, a próxima é seguindo o ponto tricô, depois a próxima é ponto meia, vamos seguindo o ponto. Essa carreira toda em ponto meia, agora viro e vou fazer a carreira toda em ponto tricô, pessoal. Então, eu vou continuar fazendo, pessoal, e já volto com vocês, então, para fazer as mangas, porque essa aqui é só continuar em ponto malha até a parte do ombro. Vai medindo na outra blusinha, quando chegar na mesma altura, no ombro, não precisa fazer a cava, né, do decote. Quando chegar no ombro, aí arremata os pontos, vai ficar do mesmo tamanho. Então, até já. Olha, gente, já tá aqui pronta então, né? A parte das costas, eu terminei e arrematei todos os pontos aqui de uma vez só, né? E a parte da frente a gente fez assim, né? E agora eu vou começar então a fazer as manguinhas. Eu vou fazer cada manguinha de uma cor. Então, aqui, pessoal, olha, ficou bem legal porque como ficou diferente aqui, olha, um ponto pro outro, como tinha 20 pontos em cada uma, né? De um ponto pro outro deu essa diferença. Olha, aqui ficou menor e aqui ficou maior. Mas aí não tem problema, porque na hora que a gente vai montar a peça, deixa eu colocar assim, para vocês verem, ó. Vai dar a impressão que é uma continuação aqui, olha. Quando a gente costurar aqui, aí vai ficar essa parte assim no meio do corpo, sabe? Vai ficar bem legal. Então, eu acho que vai ficar bonito. Eu acho que se eu tivesse feito no mesmo tom de amarelo, ainda ia ficar melhor. Porque na hora que a gente costura, faz a costura invisível, não aparece a emenda. E aí ia aparecer como se fosse uma continuação do corpo, sabe? Mas como eu tava com pouca lã, é só restinhos de lã que eu fiz essa blusa, então não deu pra fazer assim da mesma cor. Mas vai ficar legal também. Vai parecer uma continuação aqui, por isso quando a gente fez ao contrário, né? Aqui a gente tinha começado pelo arroz simples e do outro lado a gente começou pelo arroz duplo, né? Então, ficou legal esse efeito, olha, uniu aqui as duas partes, uma parte na outra, né? Vai ficar bem legal. Então, vamos fazer agora a manguinha, gente. Então, como eu coloquei 50 pontos na blusa, eu vou colocar 25 pontos na manga. Vou começar com esse tom aqui, primeiro. Porque essa aqui, vou fazer uma manga de cada cor. É assim que meu filho quer. Claro, vocês vão fazer da cor que vocês quiserem, tá bem, gente? Então, eu vou colocar 25 pontos e depois a outra manga eu vou fazer com essa. Só que eu perguntei pro meu filho se ele queria que eu fizesse assim um pontinho diferente na manga, ele falou que não, que queria a manga lisa. Então, eu vou fazer como ele me pediu. Então, eu vou colocar aqui 25 pontos na agulha, gente, olha. 2, 3, 4, 5. E vou fazer então como ele me pediu, mas eu tava com vontade de fazer o ponto tijolinho nas mangas. Ou se não, fazer o mesmo ponto, só para vocês verem que a gente pode ir brincando aqui com os pontos. E fica uma coisa bem legal, né, gente? Mas aí, como o meu filho, ele falou que não queria que eu fizesse, até a parte das costas, ele não queria que eu fizesse amarelo aqui. Ele queria que eu fizesse toda vermelha. Só que como eu não tinha mais lã vermelha, eu fiz assim. E no fim ficou legal. A gente aproveita as lãs todas que a gente tem e dá certo, né, gente? Fica uma coisa bem divertida. Agora eu tô aqui pensando que cor que eu faço a gola. Vamos ver, vou perguntar pra ele que cor que ele quer na gola. Como ela vai ter 4 cores, né? Não sei que cor que a gente faz aqui pra gola. Vou contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Eu vou tirar aqui.
Vou desmanchar porque acabei fazendo mais. Vou deixar com 26. Geralmente eu faço para as mangas a metade. Depois vai aumentando, né? Só os pontos aqui do começo que a gente põe a metade. E aí, vou continuando, pessoal, olha. Como não vai ter barrinha, vou apertar aqui. Não vai ter barrinha um por um, eu vou fazendo direto o ponto malha, né? Então, a primeira carreira é toda em ponto meia. E a segunda carreira todinha em ponto tricô. E depois a gente vai começar a aumentar a cada 10 carreiras, um pontinho de cada lado. Mais ou menos 10 carreiras, tá bem, gente? Se vocês não quiserem fazer de 10, se quiserem uma manga mais larga, vão aumentando mais. Como eu faço as minhas manguinhas assim, não muito largas, eu aumento a cada 10 carreiras. Mas se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma manga bem larguinha, aí vocês vão aumentando a cada 5, a cada 6. A cada 6 carreiras pode fazer um pontinho de cada lado, tá bem? Geralmente eu gosto de fazer as mangas mais assentadas no corpo, né? Mas se for uma blusa de mulher, por exemplo, às vezes a gente gosta de uma manguinha mais bufante. Aí pode ir aumentando bastante. Faz uma barrinha aqui, bem pequenininha, né? Da metade dos pontos. E depois vai aumentando bastante. Pra ficar uma manga bem bufante. E como essa não vai ter cava da manga ali em cima, então é só ir fazendo reto, pessoal. Vai fazendo, vai subindo, subindo, subindo até alcançar o tamanho do braço. Só que assim, como essa aqui tá um pouquinho mais larga, como não vai ter cava aqui na manga, eu vou costurar primeiro, vou experimentar no meu filho e depois eu vou medir os centímetros que falta no braço, né? Pra fazer a manga. E assim eu vou medindo segundo os centímetros que eu medi no meu filho. Vou fazendo segundo os centímetros que eu medi no meu filho. Então, já virei aqui o trabalho, pessoal. Olha, já tô fazendo a segunda carreira. Toda em ponto tricô, né? E aí, pessoal, então, eu vou fazer 10 carreiras aqui. Agora, o ponto malha é sempre a mesma coisa, né? Uma carreira de ponto meia e uma carreira de ponto tricô, sempre seguindo o ponto, né? Aqui nesse lado é o ponto tricô e no outro lado é o ponto meia. Então, eu vou fazer aqui umas 10 carreiras e já volto para mostrar para vocês os aumentos que eu vou fazendo de cada lado, tá bem? Até já, pessoal. Tá ficando assim e desse lado assim. Então, pessoal, olha, já fiz aqui, ó, 8 carreiras. Eu já vou começar a fazer os aumentos com 8, pessoal, porque eu achei que já ficou bom, olha. Com 8 carreiras. Então, eu já vou começar a fazer os aumentos com 8, de 8 em 8, tá bem? Então, faço um ponto meia normalmente. E para aumentar, a gente faz assim, ó. Pega assim, segura, ó. A linha tá ali, né? A gente faz assim, segura e continua fazendo, ó. Vou fazer até o final. Quando chegar ali no final, a gente aumenta mais um pontinho. E aqui fica o nosso pontinho aumentado, ó. Então, eu faço até o final e já mostro. Já estou chegando no finalzinho da carreira, pessoal. Vim fazendo normalmente ponto meia, faço este, o penúltimo, e agora aumento mais um ponto aqui também, ó. Só fazer assim com a agulha, ó. Segura e faz o último pontinho normalmente. Ficou um pontinho desse lado e um pontinho desse lado. Agora, viro e vou fazer toda em ponto tricô, normalmente. Faço o primeiro. Aí, para fazer esse pontinho que a gente aumentou, é melhor segurar a linha assim, olha, para conseguir pegar. Aí, puxa esse pontinho para trás, olha. Pega ele, faz um ponto tricô normalmente. Aí, eu faço a carreira toda e quando chegar ali no último pontinho, a mesma coisa. E agora, eu vou subindo, então, a cada 8 carreiras.
Só vou fazer essa carreira até o final para mostrar para vocês. Já estou chegando, pessoal, olha. Faço esse. E para fazer esse aqui, sempre puxa a linha para cá, olha. Segura a linha aqui e puxa com o dedo, olha. Pra gente conseguir fazer ele mais fácil. Vou fazer o ponto que eu aumentei, né? Solta a linha e faz o ponto tricô normalmente. Agora é só ir fazendo, pessoal. Geralmente eu nem conto a cada 8 carreiras que eu vou ter que fazer. Então, eu vou calcular mais ou menos esse tamanho aqui. Quando der mais esse tamanho aqui, eu aumento mais um ponto de cada lado. E assim vamos subindo, gente, olha. Vai ficar super bonitinho. Então, eu vou fazendo a manga, pessoal. Vou mostrar pra vocês já arrematando, tá bem? Porque ela é sempre a mesma coisa. Faz um pontinho, né? Quando for a hora de fazer o aumento, só fazer assim, ó. Segura e continua fazendo, né? Só que eu não vou aumentar aqui. Aqui é só pra... Eu vou aumentar daqui 8 carreiras, quando tiver já no mesmo tamanho desse tamanho que eu fiz aqui, ó. Aí, eu faço mais um aumento de cada lado, tá bem? Então, gente, no próximo vídeo eu trago as mangas direitinho pra vocês. Beijinho grande e até o próximo vídeo.